Se nós, e agora vamos entrar e falar um pouco sobre Covid, imunidade, vitamina D, se nós colocarmos do Google Acadêmico vitamina D e imunidade, nós vamos ver que tem 1.130.000 trabalhos que falam sobre a importância da vitamina D no sistema imunológico. Então, quando dizem muitas vezes que não existem trabalhos, não, os trabalhos estão todos aí, eles têm que ser procurados e lidos. Tem muito trabalho. 1.130.000. E se eu colocar aqui, vejam no Google Acadêmico, nós temos essa possibilidade de colocar só o ano de 2020. Então, agora começa a aparecer aqui já falando em dengue, falando em SARS. Então, aqui nós temos, este ano, 2.170 trabalhos falando sobre o polimorfismo do receptor da vitamina D e a infecção viral. Por quê? Porque quando existe esse polimorfismo do receptor, ou seja, a célula imunológica não consegue executar o seu trabalho adequadamente, porque esse receptor tem polimorfismo e tem que passar por ali para produzir cataracidinas e defensinas e células T reguladoras. Então, nós precisamos que este polimorfismo seja resolvido, metilando. Então, nós sabemos que as beta-defensinas e cataracidinas são proteínas antimicrobianas, importantes no combate ao vírus encapsulado, que é o caso do corona. E se eu colocar vitamina D e vírus no nosso Google Acadêmico, nós vamos encontrar 125.000 trabalhos. Isso num tempo, e todo o tempo. Mas se eu colocar aqui 2020, nós temos esse ano quase 6.000 trabalhos. E aí começa a aparecer Covid-19, SARS. Vemos aqui embaixo a evidência de que a vitamina D, a suplementação da vitamina D pode reduzir o risco de influenza e Covid-19 e mortes. Então, a gente começa a ver muitos trabalhos que falam sobre a situação do vírus e a vitamina D. E aí entra também a obesidade. Todo mundo sabe que os pacientes obesos, claro, com outras comorbidades também, mas a obesidade é um problema porque o obeso tem menos vitamina D. A vitamina D vai para o tecido celular subcutâneo e não vai para onde tem que ir. Então, nós temos aqui, eu botei isso aqui, porque nós estamos vendo que existe uma deficiência muito grande em pacientes de idade institucionalizados. Só que hoje, em época de pandemia, estamos todos institucionalizados, estamos todos nas nossas casas, presos lá, sem pegar sol, sem ter a possibilidade, nós estamos diminuindo a nossa vitamina D, que a média hoje da vitamina D na população em geral é em torno de 17, 18, quando muito 20. Essa é a grande maioria, né? E aqui, então, começou a se falar sobre dose de ataque, sobre dose oral única de vitamina D em alta dose para resolver o problema imediato. Porque nós sabemos que a vitamina D ela vai aumentar em 2 meses, 3 meses, mas nós precisamos para ontem. E esse trabalho, para mim, é o mais marcante de todos, com 2.000 pacientes internados na Indonésia, mostra que aqui nós temos o nível de vitamina D e aqui nós temos a morte, o percentual de morte com o Covid-19. Vejam que os pacientes, 2.000 pacientes que internaram com 17 de vitamina D, 100% desses pacientes morreram. E a morte foi diminuindo conforme foi aumentando a vitamina D. Esse trabalho é indiscutível. Quando chegou aqui em 28, 29, começou a ter um decréscimo muito grande. E nós estamos vendo que quem tem vitamina D no nível de 34 nesse trabalho
Não morre, não morre. E quem tem uma vitamina D acima de 40, quem tem, por exemplo, 80 de vitamina D, quem tem os 90 de vitamina D que eu tenho, porque eu tomo 20.000 unidades por dia de vitamina D, esses pacientes, os nossos pacientes com doenças autoimunes, que estão em tratamento com 100.000 unidades diárias, com 150.000, com 250.000, dependendo de cada situação, conforme a gravidade, o peso do paciente, esses pacientes nos procuram e dizem: doutor, eu tive uma surpresa, como na minha família teve lá o Covid, eu resolvi fazer um exame. E aqui está o resultado, doutor, eu estou com Covid e não tenho nenhum sintoma, nem estou me dando conta que tenho a doença. Por quê? Porque nós estamos habilitando com altas doses o nosso sistema imunológico a fazer o trabalho para o qual o nosso sistema imunológico foi criado, desenvolver anticorpos. Só que quando nós estamos com deficiência, nós ficamos doentes. Nós não desenvolvemos anticorpos. E aí nós temos um problema muito grave. Então, nós deveríamos estar investindo em vitamina D. Nós deveríamos estar investindo, como vocês tão bem falam, na fase 1 da doença, evitando que a pessoa fique mais doente. Mas eu estou falando aqui de uma fase que poderia ser chamado fase 0, antes da 1, quando o paciente nem sequer vai se dar conta que ficou doente. Ele não vai usar nem ivermectina, não vai usar nenhum a hidroxicloroquina, porque ele não vai ter sintoma. Tá? Então, esse gráfico aqui é muito importante. Eu diria que essa é a imagem mais importante que eu tenho para mostrar a vocês nesta apresentação. E aí, então, começou a se falar em otimização do status de vitamina D para melhorar a nossa proteção contra o Covid-19, como neste trabalho, que é um trabalho na Irlanda, tá? De Dublin, e como, por exemplo, este trabalho que é o que nos leva a dar a dose única via oral de 600.000 unidades. Então, como que nós fazemos para enfrentar o coronavírus adequadamente? Nós damos 600.000 unidades em dose única via oral. Eu mando manipular. Mando manipular e a minha manipulação é a de 1.000 unidades por gota. Eu poderia botar 5.000 unidades por gota, eu posso manipular do jeito que eu quiser. Mas como às vezes é sujeito a erro, eu prefiro que o paciente erre menos, então eu dou 1.000 por gota, a chance de erro numa dosagem maior, enfim, é mais difícil de acontecer. Então o paciente toma 30 ml de via oral de 600 gotas. 600 gotas igual a 30 ml. Depois de 20 dias, esse paciente passa a utilizar a dose de manutenção conforme o peso que ele tem. Acima de 50 quilos, nós usamos 10.000 unidades por dia. 10.000 unidades é a dose que todo o planeta deveria tomar diária de vitamina D. Se tiver até 70 quilos, 75, eu nos meus 82, alguém que tenha 100, tem que tomar uma dose de 20.000 unidades. Tem um meio termo aí com 15, a gente vai monitorando isso, fazendo exames para ver como é que como é que está a nossa vitamina D. Tá? E abaixo de 50 quilos, nós fazemos uma regra de 3. Ou seja, se para 80 quilos eu dou 20.000, para 35 quilos, por exemplo, eu dou X. E aí fazemos uma regra de 3. Então, as crianças todas e todos os filhos dos meus pacientes usam vitamina D. Minha neta usa vitamina D. E essa vitamina D que a minha neta com 5 anos usa é 4.000 unidades diárias. Ou seja, a gente faz o cálculo de 200 unidades por quilo de peso para a criança até os 50 quilos. Depois pode passar para 50.000. Essa dose não é uma dose
que vai intoxicar. O que se ouve muito, e os meus pacientes vêm, doutor, eu ouvi falar que vitamina D pode intoxicar, é um problema muito sério. E tem muitos colegas, infelizmente, que dizem aos seus pacientes, porque tratam com imunossupressores ou com imunobiológicos, os pacientes dizem, este médico, esse doutor Renato Slonka, ele vai te intoxicar, ele vai paralisar o teu rim, ele vai calcificar o teu cérebro. Eu já ouvi isso também, né? Mas, na verdade, o que as pessoas têm que saber é que nós monitoramos os nossos pacientes. Os pacientes sabem, já de saída, que vitamina D, sim, pode intoxicar. Que quando eu dou doses altas de vitamina D, eu absorvo muito mais o cálcio do intestino para a circulação, consequentemente, eu jogo mais cálcio no meu rim, e para que eu lave, entre aspas, esse rim e jogue fora esse cálcio todo, eu preciso de 2,5 litros de água por dia. E esses 2,5 litros de água por dia no tratamento pelo protocolo é inegociável. Assim como é inegociável a dieta restritiva de cálcio. Então, se eu diminuo o cálcio e se eu aumento a quantidade de líquido, eu estou protegido contra um depósito de cálcio nos túbulos renais, levando o paciente a uma nefrocalcinose. Além disso, o paciente sabe quais são os sintomas que ele vai ter se tiver um aumento de cálcio no seu rim, que vai ser muita sede, boca seca, apesar de estar tomando 2,5 litros de água por dia, náuseas, muita urina. Então, neste caso, o paciente já tem o seu pedido de calciúria de 24 horas em mão, né, em mãos, e ele vai lá e faz o exame sozinho. Ele leva vários pedidos sem data. Ele pode fazer quando ele quiser. Eu ensino e nós ensinamos ao paciente como ele mesmo se monitora. Ele aprende como cuidar no protocolo Coimbra dos seus efeitos possíveis, né, se não for cuidado alguma coisa de dieta e que pode levar a uma nefrocalcinose. Então, nosso paciente faz calciúria de 24 horas no início, depois de 2 meses ele faz uma outra para ver como é que essa alta dose está funcionando e antes da próxima consulta, antes dos 6 meses, faz um novo exame, onde nós vamos ver creatinina, calcemia, calciônico, ureia. E é muito importante que saibam que a nossa meta é diminuir o PTH. PTH e vitamina D estão numa gangorra. Para eu diminuir o PTH e trazer o PTH para 10, 8, quando eu vou dizer ao paciente que a doença dele está desligada, eu preciso aumentar a vitamina D. Então, o que ocorre é que os nossos pacientes assustam, infelizmente, o laboratório e alguns colegas que não conhecem o protocolo, porque eles vão aparecer com vitamina D de 300, 400, 500. Eu tenho paciente com 1.080 de vitamina D. É uma dose absurda. Mas aí vocês vão olhar a creatinina, calcemia, calciônico, ureia, depuração da creatinina, ecografia renal, se quiser, e está tudo normal. Nós temos que o nosso paciente, com altas doses no soro de vitamina D, o que eles têm é apenas altas doses, porque eu preciso dar tanto quanto for necessário para diminuir o PTH, que é o meu grande marcador. E às vezes o paciente tem um PTH alto, como 50, 60, e volta numa outra consulta com o PTH no mesmo nível, quando eu dei 100 mil para o paciente. E aí o que nós temos que fazer? Aumentar a dose de vitamina D, porque isso apenas me indica que esse paciente tem uma super resistência à vitamina D. Os polimorfismos dele são muito sérios. E aí nós aumentamos a dose de vitamina D. Então, para aqueles que não conhecem o protocolo Coimbra, esta é a forma pela qual nós cuidamos do nosso paciente que usa altas doses de vitamina D. Então, sabendo usar, nós não vamos ter problema. O importante é o monitoramento.
E, mais uma vez, eu mostro esse gráfico, porque esse gráfico impressionou muitos médicos na Alemanha, que mandaram essa carta para a ministra, a chanceler Angela Merkel, pedindo que alguma coisa fosse feita, porque viram que os pacientes internando com altas doses de vitamina D não morriam. Na verdade, eles nem internam, mas mostrando principalmente que baixas doses de vitamina D matam, que o paciente vai a óbito se entrar com 17 de vitamina D contaminado pelo coronavírus. E eu recomendo a vocês que neste site que eu coloco aqui, Vitamin D Wiki, vitamina D wiki.com, vocês têm todas as informações super atualizadas sobre vitamina D. Aqui na aba esquerda, vocês vão ver que vocês vão ler ali acne, alergia, asma, autoimunes, enfim, transtorno bipolar, todas as patologias possíveis, clicam em cima e vocês têm o que está saindo de trabalho essa semana aqui. E mostrando nesse pequeno gráfico que, nas coisas que nos levam a ter saúde, a mais importante, a terceira mais importante, é a vitamina D. E tem uma área de intersecção com todas as outras, né? Com ômega 3, com magnésio, com vitamina K2. Magnésio, a propósito, eu não quero terminar a minha palestra sem falar sobre isso, todos somos deficientes. Nós não moramos em país que tenha vulcão. Nós não temos água não temos magnésio no solo, na água, comemos verduras que foram plantadas em solo que não tem magnésio, comemos carne de gado que não pastou um pasto em solo que tem magnésio. Consequentemente, todos somos deficientes. Mas nós vamos olhar o nosso exame de sangue e vai estar sempre em torno de 2 o nosso magnésio. Eu não me lembro de ter visto, em 47 anos de formado, nenhum exame de magnésio alterado. E acredito que vocês também não, a não ser numa situação muito especial de um paciente internado numa CTI com grande desequilíbrio. Por quê? Porque 60% do magnésio está no músculo e no osso, 39% está dentro da célula e 1% está circulando. E a nossa maravilhosa homeostase faz o quê? Se estiver baixando, retira do osso e joga para a circulação, de forma que sempre nós vamos ter magnésio em níveis normais. Se quisermos ver o magnésio de fato, nós teríamos que pedir magnésio eritrocitário. E vamos ver quanto temos de magnésio na célula. Então, eu apenas acrescento essa questão do magnésio nesta minha aula que é sobre vitamina D pela importância. Sempre todos os meus pacientes tomam magnésio, todos os meus pacientes usam. E se perguntarem para os avós de vocês, vocês vão ver que muitos avós obrigavam os netinhos a tomar o sal amargo, que nada mais era do que o sulfato de magnésio. Hoje nós damos cloreto de magnésio.